Então, no início do século XX, no Brasil, há toda uma questão geopolítica de segurança das fronteiras e o Cândido Mariano da Silva Rondon, que vem a se tornar o Marechal General Cândido Rondon, ele é chamado para vistoriar essas fronteiras e estabelecer uma rede de telégrafos que certamente também contribuiriam para a segurança dessas fronteiras. E o Rondon tem uma mentalidade muito impressionante para a sua época. Ele é um positivista convicto. Além disso, ele é um homem que tem uma mãe indígena. A mãe do Rondon era Bororo. O Rondon falava Bororo. E do lado paterno, ele tem uma ascendência terena e guaná. Então ele tem, ele próprio, na sua história de vida, uma identificação com os índios. Ele tinha também uma grande rixa com os missionários salesianos e achava que não era preciso converter os índios ao catolicismo, mas seria importante prepará-los para uma integração na sociedade brasileira através do trabalho. O Rondon, ele funciona mesmo como um estadista. Ele usa filmes, ele usa fotografia como uma forma de divulgar para um público que não está nesses lugares em que ele está trabalhando todas as atividades da Comissão Rondon. E ele vai divulgar essas atividades também com o sentido de angariar fundos para que essas atividades pudessem continuar. Além do estabelecimento do telégrafo, ele faz pesquisas geológicas, ele faz pesquisas botânicas, pesquisas da fauna, ele faz enormes e um grande levantamento das populações indígenas com que ele vai entrando em contato. E que para ele deveria ser sempre de forma pacífica. Essa foi uma das marcas do Rondon. E é graças a ele que, em 1910, se cria o SPI, que é o Serviço de Proteção aos Índios. E serviço de proteção, efetivamente, porque estava tendo uma série de conflitos no interior do estado de São Paulo, quando começaram a instalar toda uma rede ferroviária e inúmeros caingangues foram mortos. E um dos, o Foniering, que era uma pessoa que trabalhava no Museu Paulista, ou Museu do Ipiranga, achava que era possível exterminar os índios todos se eles estavam atrapalhando o progresso. E o Rondon se coloca efetivamente contra essa fala e contra esse movimento de aniquilamento dos índios e resolve mostrar que os índios deveriam sim ser respeitados. E ele tem um levantamento iconográfico que hoje está no Museu do Índio, que é absolutamente fantástico. O Rondon está fazendo esses trabalhos na mesma época que o cinema russo está no seu verdadeiro auge. Toda a Revolução Russa se apoia muito nos trabalhos que são desenvolvidos lá pelo Eisenstein. É com essa visão do poder das imagens que o Rondon cria a seção de cinematografia para que isso pudesse servir de apoio aos trabalhos da Comissão Rondon. Trabalhos de levantamento geológico, da fauna, da flora e das populações indígenas. E ele tinha plena consciência do poder das imagens para, inclusive, angariar fundos para a Comissão Rondon. E está trabalhando nessa mesma época em que os grandes cineastas russos estão desenvolvendo toda a sua cinematografia, que vai ser um enorme apoio à Revolução Russa. Ele percebe o quanto a cultura Bororo é uma cultura integrada e que merece ser preservada. E ele manda o principal cinegrafista da Comissão Rondon, que é o Major Thomas Reis,
para que filmasse o funeral Bororo. E ele dá todas as instruções para o Major Tomás Reis da sequência desse funeral, que é um funeral longuíssimo, pode se estender por 2 meses. E o Rondon chega na aldeia e avisa que esse filme será feito. Se retira e chega daí o cinegrafista, carregado com mais de 40 mulas com equipamentos e provisões, etc. Ou seja, era mesmo para fazer um grande documentário a respeito de índios autênticos, de índios puros, de índios que mereciam viver a sua própria cultura. Esse é um filme que, na verdade, é o primeiro documentário que se realiza no mundo inteiro, é de 1917, antes, portanto, do documentário que foi feito pelo Flaherty, Entre os Esquimós, e é um documentário que é depois exibido em Nova York, no Carnegie Hall, em 1917. Além disso, o Roosevelt ficou tão encantado com o filme que ele viu que ele resolve participar de uma das expedições do Rondon, que foi cheia de inúmeras peripécias, né? E ele participa com o seu filho de uma das expedições do Rondon. Eu acho que hoje se começa a perceber a importância dessa iconografia, a importância dessa filmografia. Acaba de sair uma grande biografia sobre o Lévi-Strauss, em que estão lá várias fotos feitas pela Dina Lévi-Strauss. Acabou de sair também uma grande biografia sobre o Rondon, com inúmeras imagens produzidas pela Comissão Rondon ao longo do trabalho. Então, essas são imagens que contam, num certo sentido, a história do Brasil e que a gente consegue visualizar em fotografias, em filmes feitos em diferentes partes desse país gigantesco. Se você gostou, deixe o like, compartilhe e assine o canal. Para receber notificações de novos vídeos, clique no sininho.